Krenak, ele é personagem do nosso primeiro filme dessa série de documentários que a gente vem realizando lá na Prosa Press, e talvez seja dele a maneira como a gente passou a conduzir os documentários mesmo lá, o olhar que ele trouxe para a gente, porque isso que está acontecendo aqui, esse encontro, né, Krenak, esse diálogo, a confluência de ideias, foi a conclusão do primeiro filme. Eu já dei o spoiler, é o final do filme, ele celebrar a confluência de ideias. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo ideias que às vezes estão soltas por aí, mas que podem encaixar direitinho com alguma coisa que vocês estão pensando, com um projeto que vocês vão começar a fazer hoje à tarde. E o conceito do Inspira, que foi esse primeiro filme que o Krenak conduz, a gente queria... Como é que nós vamos selecionar os personagens que vão falar nesse filme? E aí a gente conseguiu uma metáfora a partir de uma frase que ele falou, que é como se cada um dos personagens fosse, sabe aquela pedrinha que você joga na água e ela cria aquelas ondas em círculo e essas ondas vão indo? É como se cada um dos nossos personagens fosse essa pedrinha que vai reverberando e inspirando pessoas. O nome do filme é Inspira, então cada um, na sua geografia, no seu território, vai inspirando gente. O Krenak dizia que na memória coletiva, depois ele pode dizer melhor, mas é como se a gente olhasse a água, e a água da chuva, a água dos rios, a água do bule e do café, tudo é água, só está em formas diferentes. Mas quando essas águas se juntam, viram correnteza. E é um pouco isso que a gente tem esse sonho de promover com os filmes e com essas discussões que a gente vem fazendo. A imagem da pedrinha fazendo círculos na água, ela sugere também que não tem uma transformação que se conclui. É um movimento, é um movimento. É maravilhoso porque ela ativa mesmo uma potência de memória coletiva, né? Não é só um olhar assim, distraído, mas é uma viagem dentro da memória. Eu inspiro, eu respiro, eu crio condição para inspirar de novo, para respirar de novo. É esse ciclo maravilhoso de estar vivo. A vida é isso mesmo. Eu nem apresentei ele, né? Precisa, mas eu tinha escrito aqui, é que eu vou falando e aí eu vou pulando um monte de informação que eu tinha escrito. Vou apresentar você, Krenak, para o pessoal que não conhece. Bom, estou aqui com o livro mais recente dele, Um Rio, um Pássaro, mas ele é autor também das ideias para adiar o fim do mundo, A Vida Não é Útil, que é um título que me... Como assim a vida não é útil? Eu sei, eu já entendi, porque eu já li. Futuro ancestral, né? Bom, e a primeira vez que a gente se encontra, depois você virou imortal. Que chique, né? Da ABL. Vamos aplaudir? O título, de novo, desse painel aqui é Ativismo Poético Não é Ficção. E eu sei que você, por muito tempo, acreditou que a poesia poderia transformar o mundo. Eu queria saber se essa ainda segue sendo a sua ideia. Bom dia. Bom dia a todas, todos. É uma satisfação e uma acolhida tão maravilhosa aqui, que nos antecedeu com aquelas imagens refrescantes. Eu fico imaginando que aqui no centro dessa metrópole, ver uma cachoeira daquela deve provocar assim, nossa, eu queria saltar naquela cachoeira, né? E parabéns, Patrícia, por essas imagens tão lindas que você costurou e que institui uma narrativa visual tão maravilhosa que ela convida as pessoas a esse
mergulho naquela pedrinha, junto com aquela pedrinha, e agradeço muito a acolhida aqui entre vocês, e vamos conversar com esses queridos que estão aqui, sem nos esquecer que a gente está no centro da maior metrópole da América Latina, que é uma situação muito significativa, muito cheia de sentido, né? Se nós estivéssemos, sei lá, numa praia, em alguma borda no nosso território, a gente se sentiria mais próximo desses conceitos, dessas ideias que nós estamos invocando sobre a possibilidade de equilíbrio entre o nosso modo de vida, né? Entendendo que o que nós basicamente precisamos é de ter comida saudável, ter um abrigo agradável e, se possível, espaços para a gente se mover com liberdade. A liberdade, ela é uma experiência tão rara no mundo que nós habitamos hoje, que ela é quase tão vital quanto o alimento. Nós ouvimos que as pessoas morrem de fome e que a estatística de quanta gente morre de fome no planeta, a gente podia considerar que ela é comparada àquelas que são vítimas da ausência de direitos humanos, de liberdade. Um direito humano fundamental é o direito à alimentação saudável. É provável que metade da população do planeta não tem acesso à alimentação saudável. Comem de tudo. E em alguns lugares do mundo não há sequer o que comer. Quando a gente vê a imagem daquelas crianças em algumas regiões, seja da África ou aqui mesmo, vizinho nosso, na América Central, esperando o lançamento de pacotes de alimento do espaço, e para mim cortou meu coração ver os meus parentes Yanomami nessa situação, esperando o avião jogar o pacote. Gente, isso é o fim da picada. É como se nós estivéssemos regredindo ao ponto zero da experiência humana. Quer dizer, a gente deixou de ser humano. E nós não podemos conviver com essa situação, essa condição humana, ao mesmo tempo que nós habitamos um mundo tão rico. O planeta nunca movimentou tanta riqueza quanto agora. Nós habitamos um planeta que está explodindo de riqueza. Eu ouvi ontem uma coisa que me deixou impressionado. As duas corporações mais ricas do mundo, que distribuiu vantagens com seus executivos esse ano, foi a BHP, associada à Vale do Rio Doce, e a Petrobras. A Patrícia falou que a conversa ia ser suave. Mas vocês falam manso, mas falam coisas impactantes. Olha, isso, essa que é a poesia. Olha que coisa terrível. Nós habitamos um planeta estufado de riqueza e descaradamente miserável, porque ao mesmo tempo uma face da moeda é essa ostentação toda. O secretário-geral da ONU disse que na última conferência do clima, 200 jatinhos de executivo pousaram, fizeram negócios e foram embora, e que as conferências do clima não são realizadas para pensar os problemas globais, mas para fazer negócio. E a minha observação sobre o mundo do negócio é muito crítica. Eu vi as minhas colegas que me antecederam fazendo um esforço gigante, um esforço olímpico para domar a fera. Tem
um dispositivo, já que nós estamos falando com uma cineasta, fazedora de audiovisual, tem um dispositivo muito pequenininho que dura tipo uns 6 minutos. É uma flecha, é um audiovisual, é uma compostagem de imagem que tem o nome de A Fera e a Esfera. Adivinhe quem é a fera? A fera é essa humanidade que está comendo o planeta. A esfera é a Terra. A esfera. Então vamos imaginar que nós estamos nesse ringue onde a esfera, essa terra maravilhosa, aquela que o Caetano canta, azul, terra, 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 e nós comendo. Como comemos a terra? Nós comemos a terra jogando a bundinha do tomate fora, por décadas, até que um dia cai a ficha e fala, mas que isso? Alguém vai descobrir que jogava o pé do frango fora. Culturalmente, nós somos levados a jogar a metade de tudo fora, culturalmente. Em alguns países, a cultura, com relação à alimentação, ela dispensa quase que a metade de qualquer item. E é por preconceito. Talvez a gente deva pensar sobre como a cultura, que nós elogiamos tanto a cultura, a gente faz um culto à cultura, mas a gente deveria olhar também se dentro da cultura a gente não vai encontrar situações muito parecidas com essa inventariadas pela Dani, onde você vê a parte estragada da cultura. Mesmo as culturas ancestrais, de onde eu busco me nutrir para pensar o mundo, eu encontro pequenas cacuetes que a gente não precisa continuar passando para frente. Então, assim, se tem alguns colegas aqui que são envolvidos com a cultura, com a produção cultural, com a difusão da cultura, entender que a cultura deve também ser passada na peneira, para ver se a gente não está passando para as gerações futuras uma série de preconceitos sobre tudo, sobre alimento, sobre a nossa maneira de habitar o mundo, né? Às vezes você passa num lugar simples e olha e fala, nossa, essas casinhas são tão miseráveis. Como se existisse um tipo de casinha que é o modo adequado de habitar, ao invés da gente pensar no tanto de gente que não habita lugar nenhum. A gente faz uma crítica sobre os espaços onde a gente se move, sem levar em conta as desigualdades intrínsecas. E olhar o mundo com um olhar de criança é a melhor perspectiva que eu acredito que pode nos ajudar a não trafegar por aí espalhando preconceito para todo lado. Já cheguei provocando essa observação sobre cultura, porque nós somos aqui uma amostra grátis da diversidade cultural do povo brasileiro, né? Nós temos gente de tudo quanto é lugar do mundo aqui. É maravilhoso isso. Agora, o que a gente faz com essa diversidade? Será que a gente banaliza a diversidade? Ou a gente busca nessa diversidade os elementos mais criativos para a gente ser melhor, para a gente viver melhor? Eu espero que essa conversa nos inspire, assim como o meu encontro com a Patrícia lá na aldeia, para a gente aproveitar nossas diferenças para construir outras possibilidades, outros desenhos, sem repetir esse mesmo desenho, digamos, socioeconômico que a gente herdou
da geração anterior. Eu costumo dizer que a geração que nos antecedeu entregou esse mundo para nós como se fosse um desses pedidos, um delivery. Chegou o pacote, a gente abre e fala, mas eu não pedi isso. Eu falo, mas já abriu o pacote. O que é abrir o pacote? Abrir o pacote é estar aqui, presente. Nós estamos aqui, nós estamos diante do pacote. Vamos fazer o quê? O pacote é esse. O pacote é esse. Não dá para devolver, né? Mas você sabe que aí eu chamei ele para essa conversa dentro do Cidade do Futuro, porque eu acho que essa discussão... Essa é sua, acabei de servir. Essa discussão sobre a cidade do futuro é sobre exatamente esses questionamentos que a gente tem que fazer nos nossos próprios hábitos, né? Então, não aceitar o pacote como ele está, mas a gente também, em vez de devolver e eu não vou mais olhar para o pacote, a gente transformar o pacote. É isso? Nós tivemos muitos exemplos. Aqui eu cheguei quando vocês já estavam numa conversa muito evoluída, porque o trânsito lá fora, o trânsito que contorna a nossa cama, né? O trânsito que contorna a nossa cama, reclama, teve engarrafamento, teve tudo, 1 hora para vir de Pinheiros aqui, e a Ale, que estava me trazendo apavorada, que vou chegar atrasado com você. Aqui em São Paulo parece que não dá para você prever nada, né, com relação a se deslocar de um lugar para o outro. Mesmo no mesmo bairro, você fica preso. E quando vinha para cá, eu fiquei observando isso. Nós estamos numa metrópole que valeria a pena a gente pensar como um pacote que nós abrimos, se a gente quer passar ele para frente ou se a gente quer abrir o pacote e pensar juntos como reconfigurar ele. Cada uma das falas que me antecederam aqui, elas apontaram para uma criativa experiência de abrir o pacote e falar, peraí, isso aqui não é o que eu pedi, não pode ser assim, não, vamos mexer nisso. Novas receitas, né? Mas como podemos mexer num pacote tão complexo, parecendo um daqueles joguinhos que se você tirar uma pecinha, dá uma desordem geral, né? Um amigo ontem me disse que a cidade de São Paulo talvez seja a capital onde mais estão levantando torres toda hora. É impressionante, porque há 10 anos atrás todo mundo estava deprimido, dizendo que a construção civil acabou, que não sei o quê. Agora todo mundo está pirando, levantando prédios em tudo quanto é canto, derrubando as casinhas e fazendo torre. As pessoas olham isso e falam, isso é prosperidade. Mas e o pacote? Né? É claro que a aparência é de prosperidade. Mas e se a paisagem que nós olhássemos não fosse esse arrobo todo e fosse uma reordenação desse espaço, reeducando a escola de arquitetura e engenharia, convidando os arquitetos e os engenheiros a parar de reproduzir o pacote? O design da cidade, já que nós estamos falando de futuro, o design da cidade, ele é produzido a cada instante. Nesse momento que nós estamos aqui, o desenho de uma cidade labirinto, está em franca expansão. Nós vamos ter que nos virar no labirinto. Seria muito bom que nós tivéssemos uma maneira de cooperar, co-realizar, co-programar, tudo. Mas não, o Instituto de Arquitetura, que toda capital tem, um instituto, né, dos arquitetos, ele não é aberto para a gente, né, Dani? Para a gente olhar e falar, e aí? Né? Ele é arbitrário. Tem arquiteto por aí, o Instituto dos Arquitetos tinha que consultar a sociedade, pelo menos os do bairro, se eles querem um pirulitão, ou se eles querem pensar a possibilidade de uma paisagem mais
horizontal. As cidades do mundo, elas continuam sendo uma espécie de ataque contra o corpo da Terra. Pensando na ecologia do planeta, as cidades não cooperam para a ecologia do planeta. As cidades, primeiro, elas apodrecem os rios. Na sua expansão, elas comem o rio. Seja o rio que passa em Paris, aquele rio bonito, Sena, ou que passa em Londres, ou que passa em São Paulo. A primeira coisa que a gente faz é produzir um Pinheiros, é produzir um Tietê, é produzir essas coisas. Depois, quando a gente está bombando, cheio de grana, a gente contrata todo mundo para ir limpar o esgoto. Mas por que uma cidade primeiro tem que produzir um esgoto monumental para depois olhar e falar, ixi, espera aí. É como se nós não tivéssemos aprendido nada com 4.000 anos de história. Eu costumo dizer que a gente não começou a fazer cidade ontem. A gente começou a fazer cidade quando fizeram Bagdá, quando fizeram Atena, quando fizeram Roma, quando fizeram essas cidades que todo mundo admira. E a gente não aprendeu a fazer nada desde a primeira cidade. Que tal a gente chamar então a cidade de um pacote fechado, onde os arquitetos e os engenheiros cada vez mais deliberam como se eles não tivessem mais ninguém vivendo no lugar a não ser as empreiteiras, né? Seria muito bom que as nossas escolas de arquitetura levassem em conta o desastre humanitário que são as nossas metrópoles e que a gente não reproduzisse isso no interior, que a gente não fosse imitar São Paulo em Campinas, em São Carlos, em São José dos Campos e não sei o quê, porque acaba produzindo uma mentalidade tão subalterna que a gente, num país tropical, nós podíamos ter muitos modelos de arquitetura. Eu fico imaginando uma habitação que entrasse vento, chuva, sol, e que o vento, a chuva e o sol fossem capturados como energia para produzir outras vantagens para nós que estamos compartilhando o ambiente com pássaros, com outros organismos que não são só os humanos. Quando a gente faz uma caixa de concreto e diz que aquilo é bacana e legal e bota todo mundo para morar lá dentro, nós estamos fazendo uma coisa de muito mau gosto. Tem um texto meu circulando por aí, é possível achar ele na internet, que é Fujam do Pesadelo de Concreto. Esse Fujam do Pesadelo de Concreto é uma crítica arrasadora à coisa de edificar com ferro, cimento e vidro. Gente, ferro, cimento e vidro, por quê? Por que a gente não habita casas feitas de outros materiais, que não seja ferro, cimento e vidro? Será que a Terra vai continuar dando ferro, cimento e vidro para a gente, assim, indefinidamente, infinitamente, insustentavelmente? Como? Eu vivo num lugar que tem montanhas, e eu tenho assistido as montanhas desaparecer. Eu me lembro daquele ditado que todo mundo, em alguma época da vida, escutou, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Eu ficava tentando entender esse ideograma. Aí eu comecei a entender, quando o Maomé não vem aqui, a gente põe a montanha num trem e manda para o Maomé. Porque o Brasil é o maior exportador de minério do planeta, vocês sabiam? E as empresas que mais distribuíram lucros esse ano são as mineradoras. Tem alguma coisa errado. Tem alguma coisa muito errado. Agora, por que nós continuamos fazendo caixas de concreto que duram muito tempo, que para desmontar essa coisa depois é uma dor de cabeça? Outro dia eu conheci um projeto que pega o entulho da construção. Quando desmancha um prédio aqui dentro da cidade, esse entulho todo, gente, ia para aterro sanitário. Nos últimos, talvez, 10, 20 anos, começaram a caminhar no sentido de pegar
todo esse material, ferro, cimento, aquele entulho todo, transformar aquilo numa farofa, né? Uma farofa de concreto. Faz aquela farofa, pega a ferragem daquilo, e assim como a bundinha do tomate, dá uma outra destinação. Mas convenhamos que da destinação a caixas de concreto é muito, mas muito mais difícil, tudo, do que fazer isso com alimento. Nós podíamos pensar que o treino que a gente está fazendo com o tomate pudesse nos inspirar a fazer isso com as caixas de concreto. E como eu mencionei o delivery, né, o pacote geracional que a gente passa para os outros, é sempre assim, gente. A geração anterior passou um pacote para a gente. Agora a gente está com esse pacote na nossa frente. Nós não podemos empurrar esse pacote para os nossos filhos, para os nossos netos, e seria uma irresponsabilidade e, de certa maneira, também um atestado de que nós somos burros. E o problema é se vai ter o próximo pacote, né, Krenak? Sempre terá um pacote, nem que seja aquele dos resíduos espaciais. A última Bienal de São Paulo, ou a penúltima, mostrou um painel de uma artista que reuniu exemplares que estão na camada que protege a biosfera do planeta Terra, onde para restos de naves espaciais, estações espaciais e sucatas em geral que os países mandam para o espaço, que não é só a NASA, né? Todo mundo manda uma coisa para o espaço. E a minha mais recente indignação é de saber que durante muito tempo a gente convivia com agências que mandavam coisas para o espaço, mas eram agências de governos. A NASA, por exemplo. A última coisa que eu podia acreditar é que a NASA ia fazer um público-privado e alugar o lançamento de coisas para o espaço, para a Tesla, para o Bezos, para esses caras, que de uma hora para outra eles podem desaparecer, mas o lixo deles vai ficar no espaço. Então, como nós podemos compartilhar uma experiência de uma humanidade tão desordenada que sujeitos totalmente inviáveis podem despachar foguetes para o espaço, botar satélite para cima, sem explicar na cabeça de quem esse negócio vai cair depois. Mas você não precisa nem ir para o espaço para ver esse lixo todo espalhado, fruto da humanidade, né? Porque outro dia eu conheci as ilhas de plástico, as ilhas que existem no meio dos oceanos, criando uma nova geografia territorial no planeta, aqui mesmo na Terra, mas são os lixos que vão se juntando por correntes marítimas e transformam verdadeiras ilhas, criam verdadeiras ilhas de plástico. Eu estou aqui porque você foi falando, ia me dando deixa, eu abria uma coisa, mas eu vou para outra história, já que a gente está falando das ilhas de plástico, e pensando nos rios, porque se eu olhar para o rio Tietê ou para o rio Pinheiros, é o plástico puro, né? É um rio morto. Está tão pertinho aqui da gente, né? Exato. Se a gente andar alguns quilômetros para ali, a gente está no Tietê. E eu queria fazer uma conexão com Mia Couto. Eu tomei a liberdade de... A gente ouve bastante o Krenak falar, e eu queria vê-lo dialogar com tanta gente, e alguns dos personagens dos nossos filmes são tão inspiradores, eu queria tanto juntar vocês, mas as agendas são impossíveis, né? A gente até tentou trazer o Mia Couto, que está na Europa agora, e aí não pôde vir, e outras pessoas também. Então, o que eu fiz? A gente selecionou alguns trechinhos, alguns deles inéditos, das entrevistas que a gente fez com eles, e aí são trechinhos de 2 minutinhos, mas que eu acho que podem trazer uma provocação ou algum conceito que possa conversar bastante com você. O Mia Couto, como vocês sabem, é outro escritor premiado, moçambicano. E uma coisa, ele está no nosso próximo filme, que eu estou montando agora, o Plurais, e ele está nesse filme porque é um filme que fala sobre a diversidade que a gente tem dentro da gente mesma. Às vezes a gente se mostra, e hoje em dia nas redes sociais a gente mostra só um lado de quem nós somos, né? A gente mostra só o lado feliz, o lado bem-sucedido, e por trás tem tanta coisa, tem tanta gente atrás dessa face que se mostra para o público. E as pessoas que são famosas também, às vezes, têm outros interesses que
as pessoas que o seguem nem fazem ideia. O Miyakoto, por exemplo, além de escritor premiado no mundo inteiro, ele é biólogo. Biólogo executivo de uma empresa de consultoria de impacto ambiental. Ele vai aos lugares, as empresas contratam o Miyakoto, imagina, para ir fazer análise de, por exemplo, eu quero passar uma ferrovia aqui, ver qual é o impacto ambiental disso, e aí o Mia vai com a equipe dele para fazer essa análise. Mas, como ele é um poeta, a análise dele é bem interessante. A última vez que fiz trabalho de campo, havia um grande rio que a gente tinha que estudar, ali perto a 300 km da capital. E eu perguntei a uma senhora, que a gente ali disse mais velha, eu já sou um mais velho em Moçambique, mais velho é um termo de consideração, do meu respeito. E ela perguntou como é que se chama este rio. Ela disse, só posso dizer na minha língua, sim, diga na sua língua. Ela disse Matiacunyimba. E Matiacunyimba quer dizer a água que engravida. Então quer dizer isto que o rio não tem só outro nome, o rio é outra coisa para aquela gente. É uma mulher, é um ser vivo que engravida porque ciclicamente há inundações, não é? E então, se esta é a percepção destas pessoas, eu tenho que perceber que só consigo falar com elas se tiver esse respeito por essa outra sabedoria. E eu gosto dessa sabedoria porque ela está muito próxima daquilo que eu quero ser como poeta, não é? Porque para mim é profundamente poético chamar um rio a água que engravida, não é? A poesia é um modo de olhar o mundo, é um modo de apreender isso que parece que nos escapa porque não é imediatamente visível, não é? Com o invisível, com o não visível. A gente, quando fala em invisível, pensa sempre, tem medo da palavra porque pensamos na conotação religiosa que pode estar aí. Mas ela tem uma conotação de outra religiosidade, que vem da palavra religião, de nos religar, né? É daí que nasce a palavra religião, e de estarmos religados a essas coisas que deixamos de estar atentos, não é? Em Moçambique, os deuses são plurais, que as pessoas podem se transformar em árvores e em animais, etc. Às vezes as pessoas dizem, hoje estou muito cansado, porque esta noite fui um leopardo, fui uma árvore, fui uma hiena. E esse limite é tão fluido que se reconhece que há animais que têm alma e que têm os seus deuses. Essa sabedoria invisível, que eu acho que é um pouco do que você também traz, né? Esse pensamento da gente olhar para um rio e não ver um rio, ver muito mais do que isso. E nesse sentido, a gente se relacionar de outra maneira com a natureza. Esse religar, essa religião que ele diz, o invisível que nos remete à religião, mas é essa nossa reconexão com esses elementos da natureza. Fala um pouquinho sobre isso. Um pouquinho, que eu tenho mais. Quando o Mia começou a falar, eu falei, que língua que esse cara está falando? Isso é sobre diversidade. Eu disse, nós somos tão diversos. É bem provável que algum de nós que está aqui fala aquele português do Mia, né? Se tiver alguém que fala aquele português do Mia, bom dia. Essa observação dele do rio que engravida, numa língua nativa de lá de Moçambique, e lá tem muitas línguas, além do português colonial, assim como aqui no nosso país, nós temos cerca de 205 etnias, que provavelmente tinham 205 falas, línguas. Agora, os antropólogos, do ponto de vista como observação linguística, dizem que são 180. Quer dizer, então, muitas dessas línguas não existe mais como língua viva. Na língua Krenak, para água, nós temos também, assim como eles têm água grávida, a gente tem outras. Se a gente fala Mianepã, nós estamos falando a água que cai, que é a chuva. Se a gente falar Mianteió, a gente está falando que é a água que desce na cascata, aquela que a gente viu na capoeira. Se a gente fala Miangirum, a gente está falando que é uma água de cor alterada. Quer dizer, ela já tem uma qualidade diferente daquela que corre, daquela que cai na chuva. E as crianças aprendem isso desde cedo. Aprendem cantando para a chuva, chamando chuva.
Minha epa burum ré, minha epa burum ré, burum mungri crucré, burum mungri crucré, minha epa burum ré, chamando chuva. Mas também observa quando vê a água passando. Então, isso que o Mia está trazendo para a gente é de uma riqueza, além da poética, é de uma riqueza cognitiva, como diria o Siddhartha Ribeiro. São as sinapses. Olha o que uma palavra provoca, o circuito que uma palavra provoca na nossa compreensão das coisas, do mundo. A árvore, né, que ele fala, alguém saiu e falou, encontrei com meu avô. A árvore. Num dos meus livrinhos, eu falo sobre uma situação de um inglês que foi visitar o território dos Hopi, no Novo México, nos Estados Unidos, no começo do século XX. Estava lá, olhando lá os indígenas lá, e ele queria conversar com uma mulher, uma senhora daquela tribo. Ele tinha marcado um intérprete para ir lá conversar, e aquela senhora estava numa área lá, estava ao léu, perto de uma pedra, uma rocha, parada. E ele esperando para conversar com ela. Aí ele falou com o intérprete, escuta, ela não vai conversar comigo, não vai me atender. Aí ele falou, ela está conversando com a irmã dela. Aí ele falou, mas aquilo é uma pedra. Aí o intérprete falou, qual o problema? Qual o problema, entendeu? É a irmã dela. Então é tão lindo, né? É a irmã dela. Qual o problema? Eu podia, em algum momento, estar lá no Atu, que é o Rio Doce, aquele rio que passa lá na nossa aldeia, eu podia estar lá conversando com ele e alguém me esperando. Sei lá, a equipe da Patrícia, esperando para gravar comigo. Eles viram e falaram, mas e aí, o cara não vai gravar com a gente? Não, ele está conversando com o avô dele, porque o Atu é o nosso avô, para quem a gente agradece o peixe, a água, o alimento, ou Atu Miareré, ou Atu Miareré. Então, essas subjetividades, essas poéticas de olhar o mundo, ela bate de cara contra a caixa de concreto. Quer dizer, a caixa de concreto não tem poesia, gente. A caixa de concreto é dura. Talvez os irmãos Campos, né, conseguissem ver alguma coisa no concreto. Essa subjetividade, eu acho que dá a ferramenta para a gente olhar o pacote de um outro jeito, tentar reorganizar isso, né? Eu vou criar um outro diálogo que eu queria trazer, agora o Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso está no nosso filme que a gente lançou em dezembro, chamado Singulares. E aí ele trata sobre diversidade. Então, a gente está falando sobre sociedade e sobre o futuro da sociedade, e já falou aqui sobre diversidade, liberdade, autenticidade. Então, para mim, o Ney Matogrosso ele é um símbolo de alguém que primeiro se colocou na mídia mesmo, em plena ditadura militar, sem estar nem aí se ele era homem, se ele era mulher, sobre a discussão que podia acontecer em relação a gênero. Ele queria ser livre, né? E eu captei um trecho da entrevista que, na verdade, nem está no filme, mas que ele conta da relação dele com a natureza, na época ainda que ele morava no Mato Grosso. Quando eu era adolescente, eu chegava do colégio meio-dia e nós fomos morar numa vila militar, recém-construída. Eu chegava do colégio ao meio-dia, almoçava e me embrenhava dentro dessa mata. Mas isso eu fazia diariamente. Foi aí que eu entendi os ciclos da natureza. Foi aí que eu entendi a época de reprodução dos animais, a época de procriação de pássaros. Sabe, porque eu via. Eu descobri que eu podia ir atrás de marmelo no faro, sabe? Eu sentia o cheiro do marmelo, eu saía no meio do mato assim atrás, uns marmelos pretos assim grandes. Então, mas isso para mim era me alimentava. Cada vez que eu entro dentro da natureza, assim como hoje chegando aqui, olha que beleza, que coisa linda. Isso aqui que é verdade, né? Não é uma cidade, né?
esse passarinho cantar aqui fez meu coração bater mais forte. Já me deixou, sabe? Eu sempre tive animais, eu sempre gostei de ter animais, sabe, comigo. Desde que eu morava lá no Mato Grosso. Lá eu pegava coruja para morar comigo, pegava lagarto para morar comigo. A coruja eu escondia debaixo do meu travesseiro porque ela dormia o dia inteiro, então eu botava o travesseiro em cima dela. Até que meu pai descobriu ela e mandou botar ela lá fora e ela morreu, porque ela dizia que dava azar coruja dentro de casa. Eu disse, meu Deus, que ignorância. Mas era assim. É que eu sempre usei muitos pele de animais, penas de animais, de pássaros, né? Penas. Eu usava muita coisa que remetia ao universo né? Este tipo de coisa, né? Exercitar a liberdade, né? Num país que não permitia liberdade alguma, não tinha liberdade alguma, né? Eu quero ser independente, sabe? Eu quero ter liberdade de pensar de uma maneira diferente, de ser uma pessoa diferente. Eu gosto disso. Mas numa das biografias que tem sobre o Ney Matogrosso, o Caio Fernando Abreu diz o seguinte: Ney não é humano, o Ney é humaníssimo. Para que o brasileiro compreenda melhor a sua louca identidade de homem, mulher, unidos num só, pássaro e tigre, cobra e borboleta, miséria e esplendor. Você acha que essa relação com a natureza que nos faz assim o que nos amplia esse tipo de olhar para a natureza? A observação que extrai o humano e estabelece essas comparações que o texto do Caio faz, ela é elemento da cultura. Aquele comentário que eu fiz antes. A cultura que faz isso. Tá vendo? Eu achei tão bonito. Não e é aí a agora natureza. Não é a natureza. A natureza não faz isso. O Ney não faz isso. Isso é o Caio falando do Ney. O que o Ney fazia era farejar o mato. Quem fareja o mato é bicho. E não está nem aí para gênero de nada. Os bichos não têm gênero. Os humanos, na sua cultura segmentada, compartimentada, tem classe, tem gênero, tem tudo. Nós somos esse defeito complexo. Nós somos uma montoeira de confusão. E nossas culturas refletem isso. É claro que o Caio é maravilhoso, mas ele inventou um monte de coisa sobre o Ney. Não, e aí eu vou e reproduzo, aí ele fala, pá, tá tudo errado. Tem outra figura que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, que está nesse próximo filme, no Plurais também, e aí também traz essa questão do gênero e da pluralidade que nós podemos ser, inspirados ou não na natureza, e entendendo que a gente tem essa liberdade para ser o que a gente quiser, né, em qualquer momento. Mas a Rita Von Hunt, vocês conhecem? A Rita Von Hunt, na verdade, é o Guilherme Terreri, e ele é um super intelectual, crítico mordaz de política, sociologia, é um influenciador digital e um palestrante, artista, enfim. Ele criou essa figura da drag queen para dar mais potência ao que ele tem para dizer em relação às críticas que ele faz, né? Ele acha que, se ele tivesse vestido de intelectual da USP, as pessoas não dariam ouvidos a ele. Mas, vestido de Margaret Thatcher, ele consegue comunicar melhor, porque a ironia faz parte do discurso dele, né? Então, as pessoas prestam mais atenção quando ele está vestido de mulher, sabe? E é muito interessante como ele vira realmente outra pessoa, vocês vão ver aqui. E a discussão que eu quero trazer com o Krenak é sobre essa sociedade da aparência também que a gente vive hoje, mudando um pouquinho, saindo do campo da natureza e vindo para esse presente tão rápido, né, que a gente tem opinião sobre tudo muito rapidamente e também deixa para lá muito rapidamente, mas aí você já foi violento, você já atacou, você ataca antes que te ataquem, e aí reage muito rapidamente. Enfim, vamos ouvir a Rita falar? E aí depois a gente conversa. Vamos lá.
Dona Rita, como a senhora tá bonita hoje. Bonita não, branca. Por que eu sou maravilhosa e vocês são horríveis? Mérito. Por que este diamante está na minha família há 6 gerações e não da de vocês? Mérito. A contradição é a grande coisa e o humor ácido é porque eu tô de saco cheio. Não, tô brincando. E o humor ácido, ele funciona como alguma coisa que aproxima, mas te fala, fica na ponta da cadeira. Mas você tá rindo de alguma coisa que você não sabe se era exatamente para rir. Ou se você entendeu. Ou você ri falando, ai, essa doeu. E aí é isso que me interessa, assim, é esse humor desconfortável. É tudo desconfortável. Experimenta produzir debate marxista de esquerda radical num país que tem mais de 110 mil igrejas e 20 universidades. Experimenta produzir crítica quando tudo que existe é ou eu te curto ou eu te silencio. Quando a gente criou uma subjetividade onde não há reflexão. Meu anjo, se você pega ônibus, usa transporte público, depende de educação, de saúde, você não pode ser apolítico. Porque uma mudança na política resultaria na sua morte. Você depende de serviço público. Se acabar a verba do serviço público, se ela for desviada, você morre. Ah, eu não ligo para a política. Bom, porque eu não preciso dela. Porque ela me serve, não ao contrário. E aí essas são as duas únicas opções possíveis para um apolítico. Ou ele é um extremo ignorante ou um extremo privilegiado. Tudo que a gente precisa é de produção de espaços de gentileza. A imagem, nessa cultura que nós compartilhamos, não vou dizer que é minha ou sua, compartilhamos, essa imagem que se tornou quase que a nossa projeção, a imagem é como se fosse a nossa projeção. Algumas pessoas conseguem manipular essa imagem a seu favor. Outras fazem uma bagunça com ela e acabam pagando as consequências disso, o pato. É muito significativo uma pessoa ter decidido fazer isso de propósito. Criar uma figura para falar o que essa pessoa quer falar para o mundo. Isso é uma experiência só possível no mundo midiático. Se esse mundo não for midiático, não dá para fazer essa operação de descolar de si, de uma persona, e criar uma outra, tipo o Batman. Né? O Batman fica lá, ele é todo bacaninha, ele é um cientista e tal, depois ele vira um morcego. Isso é possível no gibi, no filme. Na vida real, isso é um exercício muito perigoso. Essa dissociação da personalidade, ela é um exercício assim de andar na navalha. É admirável, é mais ou menos como você diz, não faça isso em casa. Mas o que me trouxe essa fala aqui é porque você também virou um influenciador não só presencial, como digital. Está nos seus livros no mundo inteiro, sendo traduzidos por aí afora, mas também na internet, as pessoas têm contato com você. Enquanto você tem essa imagem perante a sociedade, essa imagem sua, verdadeira e coerente ao longo, para quem vai estudar a sua trajetória, né? Mas como é que você se relaciona com esse mundo midiático em que todos têm acesso a você e têm opinião formada e que o pacote está posto e você muitas vezes está questionando esse pacote, dando a cara a tapa na mídia? É um pouco essa abordagem que eu estava buscando. Patrícia, para mim é uma experiência recente. Esse ano eu vou fazer 71 anos. Durante 40 anos eu fui a pessoa que circulou pelo país organizando o movimento indígena, né? E eu não era um influenciador de nada.
Eu estava enfrentando uma situação social grave, com risco de genocídio, e organizando os nossos povos para a gente, pelo menos, chegar no século XXI vivo. Tem uma imagem do Ailton jovem pintando o rosto de preto na Constituinte. Está no nosso filme. Dizer que aquele moço é um influenciador é uma confusão sociológica, né? Aquilo não é um influenciador, aquilo é um cidadão ficando de pé, como Mandela, como Gandhi, como Luther King, e dizendo, para aí, não vem não, para o sistema de destruição global, dizendo, para aí. Então, a genealogia é assim. Quando eu não tinha mais que bater perna pelo país, levantando o movimento indígena, isso é a atribuição da Sônia Guajajara, que virou ministra, se eu não fosse um cara com alguma modéstia, eu ia dizer que eu ajudei a criar um Ministério dos Povos Indígenas, seja por bem ou por mal. Mas na perspectiva da sociedade brasileira, é um imenso passo você sair da mais grave invisibilidade e ocupar um espaço onde você tem mulheres indígenas no parlamento e onde você tem mulheres indígenas ocupando cargos no executivo. Alguém fez alguma coisa antes. Não é o pacote. É um trabalho consistente, dedicado e que não pode ser confundido com a ideia de influenciador. Eu passo longe disso. Se eu consigo comunicar algum propósito às pessoas, não é com a intenção de influenciar. Inclusive porque eu respeito muito a alteridade, o princípio da alteridade. Se eu encontrar alguém que é radicalmente um cowboy, um vaqueiro, gosta de correr atrás de boi e tudo, eu não vou sacanear esse cara porque ele está aí correndo atrás de boi, ou porque ele está dirigindo um carro na cidade, ou porque tem qualquer outra escolha pessoal. Mas eu vou oferecer a ele visões sobre o mundo e ele vai poder tomar decisões. Talvez a gente fique muito colado em expressões e conceitos do momento, né? Aqui no Brasil dizem, inclusive, que é o lugar onde cada pessoa tem 2 ou 3 aparelhinhos desses, dispositivo. Se cada um tem 1 ou 2 ou 3 dispositivos, quer dizer, nós estamos dominados por essa produção de conceitos. Toda hora tem um conceito novo. As pessoas vestem, joga fora, vestem, joga fora. É por isso que no deserto de Atacama tem uma montanha de lixo, de roupa jogada lá. As pessoas vestem, joga fora, vestem, joga fora. É uma analogia muito próxima do que a gente faz com a nossa cabeça. Vestir e jogar fora. As pessoas viram e falam, agora sou um influenciador. Dizem que tem agora jovens indígenas, meninas e meninos, que são influenciadores. Eu acho que pega mal isso. Essas pessoas viviam na invisibilidade mais brutal. Agora, quando eles conseguem botar a cara na janela, eles ganham um apelido de influenciador. Eu acho que a gente podia considerar que influenciador é alguém que tem uma trajetória bem direcionada, parecida com aquela que o pessoal que ia para a escola de comunicação e arte e saía de lá para fazer comunicação e arte. Você não pode atribuir isso a uma cozinheira, uma senhora que cozinha lá no sertão da Paraíba. Um dia ela dá a receita, no outro ela é influenciadora. Uma mulher do Marajó que vem até Belém ensinar a preparar alimento com itens de lá do Marajó, aparece no outro dia chamada de influenciadora. Eu acho que isso é mais uma ofensa do que um elogio. A gente não deveria chamar as pessoas de influenciadores, a menos que elas mesmas digam, eu sou um influenciador. Tenho essa intenção e tal. Né? Porque, como diz o ditado, as aparências enganam. E como é que você lida, por exemplo, com o público que te acessa? Porque eu sei que você tem muitos admiradores e pessoas que trazem palavras positivas, até porque te acompanham e são contaminadas pela sua forma, contagiadas, melhor, muito melhor. Agora, tem em qualquer rede social os haters, né, que a gente diz. Como é que você lida com isso? Chega até você esse outro lado?
Quando eu cheguei aqui nesse prédio, lá no saguão, onde tem aquela instalação que parece uma balança, eu estava distraído olhando a balança quando eu fui enredado por dezenas de meninos e meninas, vestidos com suas roupinhas escolares. Eles pularam em cima de mim como se eu fosse assim, um ser que eles podiam se aproximar sem medo. Queriam fazer foto comigo, queriam brincar comigo, e uns deles falavam, não sei o que, eu te adoro, como se eu fosse a Xuxa. Ora, aquela criançada pulando em mim, brincando comigo, fazendo selfie, tirando foto, a professora deles, é claro que isso faz um bem enorme. Eles me reconheceram e reconhecem em mim alguma coisa boa, né? Alguma coisa de que eles querem se aproximar. Ninguém abraça uma coisa que fede. Então, eles vinham para cima de mim me abraçando como se eu tivesse um perfume, né? Vai ver que eu tenho. Agora, isso não é ruim. E isso não tem nada a ver, de novo, com influenciador de nada. Isso tem a ver com identificação. Eles se identificaram comigo. Se tem uma parte da sociedade brasileira que me tolera, tem uma outra que gosta de mim. É por isso que eu posso andar no meio das pessoas. Quando eu não puder mais andar no meio das pessoas, eu vou parar, não tenho dúvida. Eu não vou sair por aí para levar um chute, ser atropelado. Ontem o Agualusa, que é um amigo do Mia Couto, publicou um texto falando de um escritor amigo dele lá de Moçambique, não, de Angola, que ele circula em Angola, Moçambique, um escritor que sofreu uma agressão em Lisboa de um grupo de pessoas racistas, nazistas, neonazistas, que espancou esse escritor numa rua da cidade. E que ele ficou tão traumatizado que resultou no óbito dele anteontem. Olha, é muito triste. E se aquele moço, se esse escritor tivesse percebido que em volta dele estava formando uma matilha que podia ser violenta, ele tinha que sair fora. Ele não podia continuar andando no meio daquela gente, porque aí ele estava correndo mesmo um risco de ser atacado, ser agredido. É bom a gente observar a paisagem por onde a gente se desloca, né? E em alguns casos, como já ensinava Dom Juan, é bom você se confundir com a paisagem. O que é se confundir com a paisagem? O Ney estava fazendo isso ali, ó, no meio da mata, se confundindo com a paisagem. Então, é interessante, Patrícia, que eu nem imaginava que a gente ia tocar nessa novidade sociológica que a gente está chamando de influenciador. Quem sabe você vai fazer um filme, uma série, onde você vai discutir essa nova categoria de gente. Porque como a gente vive nesse mundo de virtualidade, de fake news e de mentira, a gente pode pescar coisas que a gente não quer e depois difundir uma pesca errada. E eu gostaria de saber quem foi o engraçadinho que inventou a expressão influenciador. Tomara que ele seja uma pessoa séria, mas é bem provável que é um idiota. Daqui saem ideias de novos filmes, próximos filmes, e saem ideias de livros que eu vou esperar o próximo pacote, né? Vai ver que quem inventou o termo influenciador é alguém que odeia isso que a gente faz. Pode ser. É possível. Que gostaria que tudo ficasse fechado naquele pacote que se transmite geracionalmente sem ninguém denunciar ele, né? É bom prestar atenção. Isso é o quê? Semiótica? Isso é o quê? A coisa da comunicação. A gente projeta uma imagem, engana todo mundo vai atrás, e a gente fica controlando a imagem.
Eu repudio muito esse domínio da imagem, da malandragem que isso possibilita, que os ditadores adoram isso. Os ditadores adoram isso. As ditaduras adoram isso. Projeta uma imagem e o domínio da imagem faz muito tempo que ele tem controle. Imagem não é uma coisa que anda por aí. A imagem tem controle. Como a gente está falando de liberdade, seria muito importante a gente reconhecer também a produção de sentidos que atua contra a liberdade. Porque se eu não tiver liberdade para me mover na sociedade que eu tive origem, isso não é liberdade. Isso é uma ditadura. É a ditadura da imagem. A gente tem que escapar dessa desgraça. Eu me lembro que o Brasil já foi apontado como o país onde as pessoas mais faziam plástica, mais se embelezavam, mais inventavam para si uma aparência. Isso foi tão insistentemente decalcado que algumas pessoas passaram a ter vergonha de pentear o cabelo ou de se arrumar para sair. Porque falaram, não, vão achar que eu sou um desses cretinos que fica se projetando como imagem. E algumas pessoas sentiram, perceberam isso. E depois dessa edição veio a outra, que é esse papo furado de que as pessoas são influenciadores. O Antônio Risério, teve uma discussão há uns 20 anos atrás, que chateou ele muito, que foi sobre isso que está acontecendo hoje na nossa cultura, que alguém chama de identidades, né? Os identitários, né? Que todo mundo tem uma identidade, né? E os que sofrem mais o dano dessa situação são exatamente aquelas pessoas que historicamente foram segregadas e que finalmente levantam e falam, peraí, eu não quero isso. Aí fala, esse cara é um identitário, né? E o Risério falou que era importante saber de onde veio isso. Ele é um antropólogo, uma pessoa genial, ele foi atrás. E ele disse, isso veio dos Estados Unidos. O multiculturalismo, o papo furado dos intelectuais americanos, a serviço daquela ideologia, decidiram sacanear a América Latina e inventaram o identitarismo. E começaram a mandar isso para eles como um pacotinho de droga. Vai, chupa aí, vira identitário, vai nessa. E que, com o tempo, a gente começou a produzir essa coisa estranha, onde todo mundo está cheio de dedos um com o outro. Não converso com você porque você é branco. Não converso com aquele ali porque ele é preto. Eu não converso com aquele ali porque ele é gay. Eu não converso com aquele ali porque ele é marrom. Então começou essa fúria identitária, onde nós estamos produzindo guetos. Às vezes no mesmo bairro tem um monte de gente que não conversa um com o outro. Mas por que você não conversa com ele? Não, porque ele é branco. Gente, que palhaçada é essa? Então assim, não, ele é índio. Que coisa! Então assim, essa coisa teve origem. Né? Eu estou falando de cultura, essa coisa teve origem. Assim como um fungo aparece lá na lata de comida, e você vai, epa, tem um negócio ali, isso foi produzido intencionalmente. Eu não quero dar uma de, como é que chama? Teoria da conspiração, não quero ir nessa, mas o Antônio Risério, há 20 anos atrás, falou, olha, isso é a maior besteira. E ele levou o maior pau por causa disso. Ele até sumiu, mas eu acho que ele estava certo. Eu fui convidado pelo Teatro Municipal a fazer uma releitura da ópera O Guarani. Eu olhei aquilo e falei assim, isso é uma armadilha. Se eu enfiar o dedo nesse negócio, vai dar choque. Mas depois, com muita animação do Denilson Baniwa, da Cibele Forjaz, da própria diretora do Teatro Municipal e de uma turma que falou comigo, vamos nessa, inclusive a Zahri, que acabou de ganhar o prêmio de melhor atriz, é que esse prêmio que as atrizes a cada período do ano são eleitas, todos foram me ajudar
a mexer com o Guarani. Quando estreou o Guarani, saiu uma matéria dizendo: a elite paulista contrata o identitário Ailton Krenak para destruir Carlos Gomes. Destruir Carlos Gomes. Eu falei, puxa vida, eu estou perigoso. Eu estou destruindo Carlos Gomes. Felizmente, todo mundo gostou, todas as montagens eram assim de gente. Veio uma mulher lá de Milão, onde a ópera foi a primeira vez montada, para ver se a gente estava fazendo a coisa certa. Então, escapei dessa, mas não escapei da pecha de identitário. Eu nem sabia disso. Está vendo como é que os apelidos e a maldade colam? E essa coisa... talvez a gente já tenha feito até um ensaio aqui para a série, que vai falar de onde veio essa história de influenciador. Quem foi o espertalhão que inventou isso? Assim como tem os caras lá da Califórnia que de vez em quando inventam um aplicativo novo para o seu celular, né? Nós estamos nesse pântano cultural. A gente tem que prestar atenção. Esse é o pacote do momento, os identitários. Eu queria só ler aqui, eu grifei, achei tão bonito, porque a gente está aqui para pensar no futuro, né? Discutindo um pouco para falar do futuro das cidades. E tem um trecho desse livro novo dele que diz assim: entre o Chavante há o sonhador, que se especializa em sonhar. Ele vive uma vida de abstinência e treinamento espiritual para desenvolver essa capacidade. Para isso, ele tem um local de estudo como se fosse uma universidade. Quando a aldeia se defronta a uma necessidade de saber sobre o seu futuro, os Chavantes recorrem a esse sonhador. Então, esperam dias seguidos até que ele sonhe. Logo que ouvirem o sonho, eles tomam a decisão. Eu achei tão bonito isso. E aí, ao contar o sonho que tive ao ancião sonhador Sibupá, do povo Chavante, ele me perguntou insistentemente sobre os detalhes. Mas o rio estava cheio ou vazio? Qual o pássaro que apareceu? É assim que ele ensina sobre o significado do sonho narrado. Se sonhei com coruja, o significado é um. Se foi jacaré, já tem outro sentido. Os animais cumprem uma função de mensageiro e podem representar algumas situações. Quer dizer, vale a pena a gente seguir sonhando. Muito obrigada ao Krenak. O filme Inspira está disponível na internet gratuitamente, então é só colocar lá, Inspira, documentário, vocês vão encontrar, e todos os outros filmes. O Inovar é um Parto também está na internet, em outras plataformas de streaming por aí. Tem o Ecossistemas de Inovação, que o Michel Porcino, que é o organizador aqui do Cidade do Futuro, também está lá. A gente mostra onde é que a inovação no Brasil se dá, com as suas particularidades, tem o Brasil inteiro. Então, é só procurar no YouTube da Prosa Press, que é a empresa nossa, tem todos os documentários lá disponíveis gratuitamente. A gente quer mais inspirar pessoas. Muito obrigada.